Bom dia, meu nome é Elton Barros Martins e eu vou fazer um resumo e uma análise sobre um trabalho muito interessante que eu encontrei no Google Acadêmico, do autor Matheus Teodoro Santos Silva, que aborda um estudo sobre o funcionamento de uma garrafa térmica, em especial o copo Stanley. Este artigo explica de maneira muito didática os processos de transferência de calor e como funciona uma garrafa térmica. Além disso, ele apresenta também um experimento comparando o copo térmico da marca Stanley com um copo convencional e mostrando os resultados da diferença de transferência de calor entre um copo e outro. O artigo começa explicando os conceitos fundamentais e eu vou resumir isso apenas com informações tiradas dele. A temperatura é uma medida que mede o grau de agitação das moléculas de uma substância. Já o calor é o processo de transferência de energia de um corpo para o outro. O calor ocorre sempre devido à diferença de temperatura entre dois corpos. E a tendência sempre é atingir o equilíbrio térmico, ou seja, um corpo quente, se temos um corpo quente e um corpo frio, a tendência é que o corpo quente esfrie e o corpo frio se aqueça um pouco até que ambos atinjam a mesma temperatura. Existem três maneiras de ocorrer a transferência de energia, que é o calor: a condução, convecção e radiação. A condução ocorre por contato direto das moléculas, ou seja, um exemplo, se você esquentar uma barra de ferro em uma ponta, a outra ponta também se aquecerá. Já a convecção é o processo de transferência de energia presente nos líquidos e gases. Por exemplo, quando se ferve a água, a parte de baixo está mais fria e começa a esquentar devido à presença do calor do fogo. E quando esse líquido vai se aquecendo, ele vai subindo, subindo, subindo até atingir o topo. E lá, geralmente ele vai, antes da água ferver, ele perde temperatura e desce novamente para o fundo. E faz esse movimento, onde o quente sobe e o frio desce. Já a radiação é um meio de condução é um meio de transferência de energia em que não se precisa de moléculas e átomos para ocorrer. Ela pode ocorrer no vácuo, como a radiação solar que chega para a gente aqui na Terra. Porém, nem sempre essas transferências de energia são bem-vindas em nosso cotidiano. Não são raras as situações em que desejamos deixar algo frio ou quente pelo máximo de tempo possível. E isso ocorre muito com bebidas, como o café, que é uma bebida que deve ser ingerida quente, ou refrigerantes, sucos e outras bebidas que devem ser ingeridas geladas. E com o intuito de poder manter essas bebidas por mais tempo na sua temperatura ideal de ingestão, foram criadas as garrafas térmicas. As garrafas térmicas têm o papel de manter a bebida fria ou quente pelo máximo de tempo possível. A garrafa térmica tem várias características importantes em sua construção que definem seu bom desempenho. A primeira delas é um material isolante em seu fundo que evita a troca de energia por condução. Ou seja, quando colocar ela em algum lugar quente, que ele não vai afetar tanto o interior da garrafa. Além disso, ela também deve ter uma tampa isolante que fique sempre fechada, para evitar a troca de calor com o resto do sistema por meio da convecção. Temos também que
as paredes internas da garrafa são feitas de vidro, porque ele é um material de má condução do calor e evita assim a transferência por meio da condução. Essa parede interna é feita de uma dupla camada e entre essas camadas há uma zona de vácuo que tem o objetivo de impedir a transferência de energia por condução e por convecção, já que estes precisam de meios materiais para ocorrerem. Agora, para evitar a radiação, transferência de energia por radiação, a única opção encontrada foi revestir a parede interna com uma camada espelhada. Assim, essa camada reflete a radiação, se podemos dizer assim. Agora que os conceitos sobre transferência de energia térmica e garrafa térmica foram explicados, podemos falar sobre o experimento apresentado neste artigo. O experimento foi realizado no laboratório Unis de Varginha, com temperatura ambiente de aproximadamente 24 graus. O experimento visa comparar a eficiência de um copo térmico da marca Stanley com um copo convencional de acrílico, ambos de 471 ml. Os copos tiveram acompanhamento periódico de medições de 30 em 30 minutos durante 3 horas, com 2 termômetros e 3 testes realizados para garantir melhores resultados. O líquido inicial colocado dentro de ambos os copos tinha aproximadamente 6,1 graus de temperatura. E os resultados apontaram e a temperatura ambiente de 24 graus Celsius, como já mencionado. Os resultados apontaram que o copo térmico da Stanley variou cerca de 11,1 graus Celsius em relação à temperatura inicial. Já o copo de acrílico convencional variou cerca de 17,5 graus Celsius, o que garantiu ao copo térmico da Stanley uma superioridade em 6,4 graus Celsius melhor do que o copo convencional de acrílico, mostrando assim a eficiência da garrafa térmica e o porquê ela é tão utilizada em nosso dia a dia. Este artigo se mostra muito interessante, visto que ele explica desde os conceitos iniciais, como a construção de uma garrafa térmica, os conceitos de calor, transferência de energia térmica, temperatura, condução, convecção e radiação, entre outras coisas mais. E vai desde isso até o experimento, que nos mostra a real diferença entre um copo térmico e um copo convencional, mostrando a eficiência das garrafas térmicas. E isso é muito importante para estudantes de engenharia que têm a oportunidade de ler este artigo, já que ele nos mostra a eficiência de um projeto, que é a garrafa térmica, que foi construído pela engenharia e que tem sua base fixada em conceitos fundamentais que a gente vê diariamente em nossos cursos de engenheiro. E isso nos impulsiona a ver as matérias da engenharia não como algo passageiro, mas como algo vital e importantíssimo para futuros projetos em nossa carreira. O vídeo foi esse, espero que tenha sido bem claro. Obrigado pela atenção.